Olá, gente. Sou Soraya Cruz, sou terapeuta ocupacional, tá? Trabalho em um centro especializado de reabilitação aqui em Recife. Trabalho também no NASF, a Prefeitura do Recife. Me formei na Universidade Federal de Pernambuco e tenho um mestrado em saúde da criança e do adolescente, também pela UFPE. Me apresentei para vocês no outro vídeo, já, mas aqui de novo, né, que pode ser que quem viu o outro não esteja vendo esse e vice-versa. Porque aí nesse a gente vai conversar mais especificamente sobre a construção de um plano terapêutico ocupacional para criança com a síndrome congênita Zika vírus no contexto da pandemia, tá? Então, no outro vídeo a gente falou mais, né, sobre os elementos da avaliação terapêutica ocupacional e aí nesse a gente vai focar nessa ideias, tá bom? Para construir esse plano terapêutico ocupacional, beleza? Então, vamos lá, seguir com a aula. Trazendo para vocês um pouco o contexto, né? O que a gente está vivendo agora, qual é o nosso cenário? Bom, nós temos crianças com síndrome congênita com idade entre 4 e 5 anos. A maioria está fazendo 5 anos agora no final do ano. Então, a gente já vai relembrando um pouquinho do que a gente já conversou na aula sobre avaliação, entender qual etapa do desenvolvimento está essa criança, tá? Em relação ao desenvolvimento, eu falo de neurodesenvolvimento psicomotor de uma forma geral, tá bom, gente? Então, a gente vai ver questões motoras, cognitivas, sensoriais, psicossociais, então, fazer todo esse parâmetro. Quais as principais observações que a gente já fez, né, dessa avaliação do desempenho ocupacional? Então, daquela entrevista com pais e cuidadores, se a gente usou instrumento, então a gente vai ver qual a pontuação. Então, né, coletar todos os dados que a gente já fez para, né, nesse momento agora, começar a pensar na nossa intervenção. E trazendo algo que está sendo, que é, né, bem pertinente do momento, é esse cenário da pandemia Covid-19. Então, precisamos pensar, sim, quais foram as mudanças na rotina da criança e família. Isso, a pandemia trouxe mudanças para a rotina da maioria das pessoas, e não vai ser diferente dos nossos pacientes, tá? Sejam por questões diversas, questões sociais, questões econômicas, questões de saúde mental, tá? O acesso aos serviços também que a criança costumava frequentar mudou, né? A frequência, então, a família, se tem outros filhos, a escola, trabalho, lazer. Então, tudo isso faz parte de um novo cenário que a gente tem dentro da pandemia. As repercussões sociais também que trouxe, né? Quais foram as mudanças que aconteceu nessa família, tá? Então, vamos pensar, vamos coletar dados, vamos refletir, porque isso é impacto, sim. Nós somos seres ocupacionais e não, interagimos com o ambiente, e isso faz parte para a gente poder entender em que momento essa família está, né? Essa família, essa criança. Quais são as possibilidades de retorno a serviços de saúde, tá? A gente sabe que estamos em um processo de retomada gradual dos serviços, ok, tá? Mas quais são as condições da família e da criança para esse retorno? Então, a gente vai pensar, inclusive para avaliar se é um momento de, vamos retornar, ou ainda a gente vai manter em teleconsulta para quem estiver fazendo, tá? Enfim. E ainda tem a questão de, será que já está sendo possível, né, o retorno para também uma visita domiciliar, quando a gente pensa no contexto de atenção básica? Então, esses elementos já fazem a gente refletir um pouco como é que está o momento atual em relação à pandemia. Importantíssimo, gente, pensarmos na rede de atenção à saúde, tá? Primeiro, terapeuta ocupacional não trabalha sozinho. Terapeuta ocupacional trabalha com equipe multiprofissional. E equipe multiprofissional, ela pode existir, né? Ser alinhada, ótimo, dentro do serviço em que trabalha, mas também pensar que outros serviços a criança tem acesso, qual é a rede de atenção à saúde que essa criança está frequentando, perpassando, e se não, quais são as dificuldades de acesso que estão existindo. Tá? Então, essa criança já precisa saber
né, principalmente como é que está esse acompanhamento dentro da atenção básica, porque a gente sabe, a gente entende que dentro desse complexo, né, da rede de atenção em saúde, a atenção básica é ela que ordena, que é a ordenadora do cuidado. Então, se a gente está pensando numa linha de cuidado para essa criança, a gente também precisa entender como é que essa família está tendo acesso e como é que está a relação em todos os serviços, né, possíveis da rede de saúde que a família e a criança estejam necessitando dispor naquele momento. Então, quanto mais integrado a gente conseguir funcionar, né, em equipe, em rede, pensando na referência, na contrarreferência, melhor vai ser, né, para esse acolhimento, esse cuidado que a gente está pensando para essas crianças e famílias. E, como eu disse para vocês, né, eu vou trazer ideias, né, em dois contextos de intervenção. Tanto no sentido da atenção especializada, e aí a gente pode pensar, né, no sentido presencial, teleconsulta ou telemonitoramento, e na atenção básica também, a gente vivenciou, a gente faz presencial na atenção básica, com certeza, a gente faz presencial tanto dentro da unidade de saúde, quanto também nas visitas domiciliares, tá? E no momento de maior restrição, a gente também ficou limitado a ter esse acesso à casa das pessoas. Então, a gente também precisou repensar, né, estratégias de como é que a gente vai garantir, né, o mínimo de acompanhamento para aqueles usuários que a gente já acompanhava, tá? Então, algumas equipes, NASF, por exemplo, lançaram mão também de fazer teleconsulta e telemonitoramento para os usuários que já acompanhavam. Então, isso também foi uma realidade não só na atenção especializada. Então, seguindo, né, planejando a intervenção. Como é que a gente vai, né, pensar? Coletamos os dados, fizemos nossa avaliação, discutimos com a família, e sempre pensar, né? E aí são momentos de refletir mesmo, no que é possível intervir, considerando o contexto da família. Então, o que a família está precisando naquele momento? Então, o que é possível fazer, né, alinhando, né, do que a gente hipotetiza de objetivos terapêuticos dentro do que aquele cenário, aquele momento de vida da família está conseguindo dar conta. Tá? Então, mais uma vez, não adianta ter uma expectativa, ter uma meta, massa, entendeu? Mas que a família, que vai ser, né, o principal elemento de cuidado da criança, não vai dar conta naquele momento. Tá? Então, é melhor a gente pensar no que é possível, no que é palpável, cuidando desse cuidador também, né? Orientando, pensando em estratégias juntos, do que orientar coisas em demasia e aí, assim, causar mais confusão e frustração também para essa família. Então, é muito complicado e é algo para a gente estar tá pensando também, né? nesse contexto, nesse cenário. Já falei para vocês na aula anterior, mas reforçando o quanto é importante ajudar na reorganização dessa família, da rotina da família. Tá? A gente entende a rotina da criança, como eu falei, mas a rotina da criança está atrelada à rotina da família. Tá? Então, na maioria das vezes, da mãe, que na maioria das vezes a gente ainda vê como principal cuidadora. E ainda pensar que, tá, se a gente vai fazer uma teleconsulta, como ainda pensar nessa rotina dentro dessa nova modalidade de intervenção? Então, o que é que a gente vai conseguir orientar para essa mãe, esse pai, nesse novo contexto, que é novo, entendeu? Novo para todo mundo. Não só para o terapeuta, mas para familiar também. Então, a gente precisa se ajudar muito nesse processo. E, mais uma vez, destacando que é prioridade para a criança e família. Tá? Então, são reflexões que a gente precisa estar sempre, né, trazendo à tona as conversas que a gente tem com a família durante o processo e com a equipe muito profissional também. Né? Se a gente tem essa oportunidade de discutir casos, né, de fazer reuniões, de fazer planejamentos terapêuticos, são indagações que a gente precisa trazer de uma forma geral para o nosso pensamento do nosso plano terapêutico, mas também pensando na equipe muito profissional.
Então, né, colocando em prática, o que é que a gente vai pensar? A gente tem nível e forma de participação da criança na ocupação escolhida. Tá? Então, identificou, poxa, a ocupação está mais difícil nesse momento que o cuidador deseja priorizar e que a gente viu que é algo, né, que é possível, a gente, né, casou, uniu forças nesse processo. Então, como é que a criança participa? Tá? Como é que é realizada essa ocupação? Onde é realizada? Quem ajuda? Como ajuda? E aí, os níveis e formas de participação de níveis a gente tem, desde uma dependência completa a uma independência. Né? E aí, a gente tem as graduações, né, de dependência total a uma supervisão, a uma assistência mínima. Então, são formas de a gente estar graduando e entendendo melhor o quanto que a criança consegue participar, né, realizar por si ou não. E a partir desse momento, quais são as funções e habilidades necessárias? E, então, alimentação, poxa, né? Será que essa criança tem um controle cervical? Será que, como é que está, né? A parte visual, a parte sensorial, os movimentos também. Então, né? Isso a gente já coletou na avaliação, estou só trazendo para a gente conversar, né? Como eu falei para vocês, pensando nessa prática. Fazendo nossa análise das atividades para treino da ocupação. Então, qual vai ser a meta, certo? Tá, a gente vai estabelecer, a gente vai restaurar, né, uma capacidade, a gente vai manter dentro nesse cenário, né, vai ser uma manutenção. Então, qual vai ser a nossa meta? Mais uma vez, lembrando que a nossa meta é focada para uma ocupação. Tá? Mas aí, isso tudo também a gente vai conversar com a família, com certeza. Quais são as adaptações para favorecer o engajamento da criança? Tá? Então, como psicoterapeuta ocupacional, a gente sabe que as adaptações a gente pode fazer tanto na criança, né, quanto também no ambiente. Então, o que é que vai ser, né, mais assertivo para favorecer esse desempenho? Tá? E essa orientação do familiar, cuidador, que participará da consulta. E aí vamos pensar, tá? Vamos pensar num contexto em que, muitas vezes, a gente, né, numa rotina de dia a dia, a criança entra no consultório, a gente atende, a criança sai, entra outra criança, a criança sai, e muitas vezes a gente não consegue parar. A gente mesmo, enquanto terapeuta, não consegue se organizar para ter esse momento de escuta da família, do cuidador, porque esse momento não é só na avaliação, esse momento é sempre. Por quê? Porque, assim, a gente entende, né, que realmente, né, existem situações em que a criança passa realmente mais tempo fora de casa do que em casa, mas, de uma forma geral, a gente entende que em casa é o tempo que uma pessoa passa sua maior parte do tempo. Tá? Então, muitas vezes, aquela família, aquela mãe, cuidador, vê a gente, né, fazendo aqueles manuseios, né, fazendo aquelas atividades, enfim, mas, assim, só olhar não significa que ela está aprendendo, certo? Ou, assim, ela pode estar até lá de corpo presente, e estar pensando em várias outras coisas que também precisa resolver. Então, a gente precisa aproximar esse cuidador, esse familiar, essa mãe, esse pai, quem seja, nesse momento, durante o atendimento também. Tá? Então, orientar, olha, realmente, como é que faz, como é que coloca, o que é que pode usar, o que é que não pode, qual a melhor postura da criança, como favorecer o desempenho dela. Gente, o familiar não sabe, se a gente não orientar, só olhando, ele não vai aprender. Tá? Então, a gente não já entendeu, a família é o agente, né, ativo desse cuidado com a criança. Então, quanto mais ele tiver orientado nesse manejo, com certeza melhor vai ser para os objetivos que a gente traçou nesse plano, tá? E ainda, por outro lado, a gente precisa pensar no seguinte sentido, de que em uma teleconsulta não vai ser diferente. E ainda vai ser mais difícil, porque, olha, o quanto que a gente demorou, né, para, por exemplo, aprender a fazer alguma transferência em algum paciente da gente, por exemplo, tá? Mais uma vez, como é que a gente vai conseguir orientar, né, esse familiar que está lá do outro lado da tela, entendeu? A como melhor posturar, como melhor manusear a criança, tá? Então, são coisas que a gente precisa pensar como fazer,
porque isso vai ser uma dificuldade que alguns cuidadores vão ter com certeza nesse manejo da criança durante o atendimento e durante todas as outras atividades que a criança for fazer também. Então, vamos já pensando sobre isso. E, ao longo dessa aula, a gente vai ter situações aqui para pensar. Veja, se eu estou num serviço presencial ou dentro de um serviço especializado, eu vou ter um setting terapêutico mais ou menos estruturado, concordam? Eu vou ter meus materiais, eu vou ter os brinquedos, eu vou ter alguns dispositivos também que eu vou poder utilizar durante a sessão, tá? Então, isso para o terapeuta que está acostumado a essa modalidade de atendimento, isso é organizador para a gente também, né? A gente já saber o que é que vai fazer, ter tudo lá organizado, é um cenário interessante para a gente atender. Porém, outros contextos também que terapeutas ocupacionais atendem é no contexto domiciliar, tá? Que vai ser diferente e que se aproxima de quando a gente pensa na teleconsulta. Então, assim, enquanto profissional, por exemplo, da atenção básica, a gente com certeza conhece esse contexto domiciliar, a gente realiza intervenções nesse domicílio, realmente estando lá em loco, tá? A diferença é que na teleconsulta a gente vai estar fazendo isso por intermédio de uma tela, que, assim, vai trazer suas dificuldades também, tá? Mas a gente está aqui para pensar junto em como contornar essas situações. Em que sentido? Qual é o espaço que essa casa pode ter para aquele momento da teleconsulta, ou então para que durante o dia a dia a criança possa ser estimulada, por exemplo, Ou como o ambiente, de uma forma geral, ele pode favorecer, que adaptações a gente pode fazer no ambiente para facilitar o engajamento da criança em suas atividades cotidianas, seja a atividade, a ocupação escolhida qual for. Então, a gente vai ter essa propriedade por estar visualizando uma teleconsulta, e no contexto domiciliar por estar em loco, realmente entendendo as dimensões dessa casa, como ela se organiza, enfim. Então, são detalhes que, nesse sentido, fica até um pouco mais fácil da gente conseguir orientar, fazer intervenções no ambiente, do que quando a gente está mais lá longe no serviço especializado, tá? Então, a gente já vê aí algo que pode facilitar nossa intervenção, pensando no contraponto dessas modalidades. Por outro lado, na teleconsulta, no contexto domiciliar, a gente pode ter mais intervenções também, de barulho, questões externas, passa-vizinho, som, a iluminação, ou às vezes, dependendo da casa, não tem mesmo um local assim, que seja adequado, então a gente vai ter que estruturar no melhor possível para ser aquele ambiente, para aquele atendimento, naquele momento. Então, são situações que a gente vai ter que se deparar, vai ter não, a gente possivelmente vai se deparar, mas a gente vai ter que pensar e refletir como fazer esses ajustes para favorecer tanto a questão do mesmo, da teleconsulta, mas também, de uma forma ampliada, o desempenho da criança em seu ambiente domiciliar. E outras questões falando para vocês. Quando a gente está no presencial, no serviço especializado, a maioria das vezes a gente que vai lá estar atendendo, certo? Então, a gente já consegue pensar qual é a postura que a criança vai estar, qual a atividade que ela vai fazer, a graduação da atividade, o próprio brinquedo que vai estar utilizado, o próprio material, o dispositivo, vai usar um rolinho, vai usar uma bola, tá? Enfim, tá? Na maioria das vezes está fácil para que a gente possa pegar e utilizar. Uma teleconsulta no contexto domiciliar, aí muda mais uma vez, tá? Porque aí a gente vai precisar, já tinha falado para vocês o quanto que é importante orientar desde o serviço especializado, tá? E ainda aqui a gente vai pensar em como está orientando esses pais, cuidadores, em isso que a gente pensa, tá? Quando a gente pensa numa atividade, a gente pensa, como é que eu vou posturar a criança, como é que eu vou
favorecer o desempenho dela, qual é a graduação da atividade. Então, como que essa linguagem, né, esse raciocínio que a gente tem quando prepara um atendimento, como é que a gente vai facilitar isso para que esses pais consigam reproduzir em casa e com o que tem em casa. Eles, por exemplo, né, nessa imagem, eles não vão ter um rolinho, mas será que, né, as pernas não podem servir, substituir esse material que eles não vão ter, por exemplo, tá? Não tem um banquinho adequado, uma estrutura muito rígida, mas vamos lá, o que é que tem, o que é que se aproxima? O sofá, será que dá para favorecer a postura ortostática da criança? Também, né, utilizando o sofá, utilizando um armário, o que tiver em casa. Então, por isso que é importante a gente conhecer o ambiente que a gente, né, vai estar favorecendo esse desempenho para poder, né, conversar com o cuidador justamente isso, estratégias e como contornar essas dificuldades que a gente vai encontrar nesses atendimentos. Outras questões também que foram bem importantes durante a teleconsulta, por exemplo, tá? Mais uma vez falando dos materiais. Nem todas as famílias elas vão ter, né, os brinquedos que a gente identifica lá na atenção especializada, no consultório, tá? E falando em realidade de atenção básica, por exemplo, a gente também não tem, né, necessariamente, a gente não tem materiais também para estar dispondo para os nossos pacientes utilizarem. Então, a gente precisa pensar o que é que pode, né, ser material de estimulação do que é que tem em casa mesmo. Então, eu fiz no começo da teleconsulta um checklist com as famílias, olha, dando várias sugestões do que poderia ser, do que poderia servir, do que era legal, tá? E aí foi surgindo assim, eu coloquei aqui alguns exemplos para ilustrar. Essas bolinhas de texturas, que são aquelas bolinhas de pet shop, por exemplo, né? Elas são bem interessantes para estimulação sensorial. Algumas famílias tinham como conseguir. A velha e boa garrafinha PET, tanto, né, por questões sensoriais, auditivas, visuais, então a gente conseguia orientar e era um material que as famílias normalmente têm em casa, tá? Logo ao lado, abaixo, aqui, para vocês, esse aqui são potinhos de Danone, né, de iogurte, enfim, que também orientei, né, normalmente alguém da família, um vizinho, vai jogar fora, não guarda, tá? Que isso vira também material de estimulação. Esses potinhos eu orientei mesmo, né, a cobrir com fita adesiva colorida e eles encaixam um no outro. Então, tem essa função e também eles servem como filtro de luz, tá? Na parte da estimulação visual. Também dá para usar. Como assim? Dá para pegar o celular e colocar o potinho na parte, né, que sai a luz da lanterna e aí também, né, vira um recurso visual. Essas buchinhas também, elas são diferenciadas, essas esponjas acima, tá? Tanto pela questão visual, brilho, né, as cores, mas também pelas texturas. Então, dá para trabalhar nessas estimulações. Ao lado, aqui a gente tem grãos. Então, tem o que? Grão de milho? Será que tem grão de feijão, grão de arroz, macarrão, fubá? Né? O que tiver em casa também deu para utilizar bastante. E outra coisa aqui, deixa eu tentar, aqui, isso são potes, não é pote, deixa eu pensar, são frascos de vitamina C, que também deu para, até que é interessante, o tamanho, né, dele, dá para colocar bem na mão da criança, certo? E dá para colocar feijãozinho dentro para fazer barulho. Então, dá para fazer, pronto, dá para fazer um chocalho com isso também. Então, a gente ia conversando do que tinha em casa mesmo para conseguir formar um kit de estimulação dos materiais possíveis em casa para essa criança. Tá? Lembrando que também foi um momento que não tinha onde sair para comprar, por exemplo, os lugares estavam bem restritos, então foi mais do que necessário, além das questões
socioeconômicas, realmente pensar no que dava para adaptar em casa. Aqui a gente também tem, como eu falei para vocês, para pensar também nas posturas de estimulação para a criança, tá? Por exemplo, aqui, nessa mãe com esse bebê, ótimo, né? Ela está conseguindo sentar, ela tem coluna para isso, né? Muitas mães, muitos pais não vão ter. Então, normalmente eu orientava, olha, pensa num lugar que você vai conseguir ficar encostado, tá? Seja numa parede, seja em alguma superfície, porque você pode cansar de estar muito tempo nessa posição, tá? Gente, não é fácil, né, para esses pais, essas mães estarem também posicionando a criança, principalmente quando ela tem muita dificuldade motora. Então, pensar no conforto do cuidador também é importante. Então, aí, tentava orientar da melhor maneira possível, né? E como também, a partir do momento que essa mãe e esse pai estavam bem organizados, como posturar a criança também, tá? E como estimular, né? Mostrar o brinquedinho, fazer com que a criança olhe, se interesse, tente pegar, enfim, né? Pensando também o que, é que seria fácil, tá? Dessa família conseguir reproduzir, tá? Eu, assim, tive algumas dificuldades no começo, que eu vou dizer para vocês que eu pensei em posturas para o cuidador, né, fazer com a criança, mas que, assim, ficou muito difícil de conseguir mostrar por vídeo para essas famílias como era que ficava. Então, acabava que a criança não ficava bem posicionada. Isso não era legal, tá? Então, a gente vai pensar naquela graduação de atividade mesmo, tá? Como é que é de uma forma que o pai ou a mãe consiga posturar ou sentar bem a criança, mantê-la em algum lugar e ainda assim conseguir favorecer a atividade. Então, é muita demanda. Então, vamos simplificar para esse cuidador conseguir dar conta também. Aqui, esse pai, essa criança, né, também, como é que ele está sentado? Então, assim, esse sentado no chão, né, puramente, muitas vezes não favorece a postura da criança, principalmente se ela já tiver uma cifose, por exemplo. Então, não ficava muito legal, tá? Para algumas crianças, elas sentavam, mas nem a pelve ficava alinhada e, consequentemente, não ficava alinhado o tronco, cabeça, então, enfim. Aí, comecei a orientar algumas caixinha de mercado. Se eles tinham em casa alguma caixa, nem que fosse uma caixa de sapato, alguma coisa só para elevar um pouquinho mais esse brinquedo, para não ficar, né, tão no chão e a criança ficar olhando tanto para baixo, ficar mais aqui nessa linha do corpo, né, para permitir que a cabeça, o tronco ficasse mais organizado. E aí foi, né, algumas famílias tinham, outras não, e aí a gente ia tentando adaptar. Até que ao lado, aqui tem uma mesinha que foi construída por uma mãe, certo? De uma criança da síndrome congênita. E essa foi ideia completamente dela. E a partir disso, dessa ideia dela, eu comecei a compartilhar também com outras famílias, tá? A superfície, ela é papelão, então ela juntou várias caixas de papelão, e cortou, colou e passou esse papel, né, colorido por cima. Ficou bem legal, cobriu também, porque algumas crianças salivam muito e a gente sabe que papelão poderia perder fácil, né? Então, ela cobriu também, plastificou. E os pés dessa mesa, ela fez de cano PVC, tá? E esses pés, ele tem algo legal, porque você consegue ir encaixando mais pedaços de cano e aí você consegue regular o tamanho da mesa para o tamanho da criança ou onde a criança for ficar sentada. Então, ficou bem legal mesmo e eu não posso deixar, né, de compartilhar essa ideia com vocês também, tá? Outra forma de posicionamento que a gente orienta muito, né, com o uso das calças de posicionamento, certo? Essa postura a gente conhece mais, né, o uso da calça, só que algumas mães, né, pais, famílias não tinham mais a calça de posicionamento. E a gente tentou fazer
algumas adaptações com um travesseiro mais maleável também, que pudesse enrolar para virar um rolinho. Só que, dependendo da densidade do travesseiro, também não ficava legal, porque acabava cedendo, e aí a postura da criança não ficava boa também. Né? Então, a gente sempre está pensando, né? Tá favorecendo a atividade, está favorecendo a postura, está ajudando também o cuidador a dar conta dessa tarefa, então o que é que pode ser melhor? Bom, conseguir orientar para alguns cuidadores isso também, assim, a teleconsulta, ela continua, tá, no serviço especializado que eu trabalho. Então, o acesso a alguns materiais já começou a ficar um pouco mais facilitado, né? Aí a gente viu a possibilidade do macarrão de piscina. Ah, nossa, esse negócio é multiuso, né, minha gente? E vocês podem ver que a gente colocou, né, nessa posição aqui, tá tentando, né, garantir com que ele ficasse, porque aí a criança ela poderia ficar posicionada aqui semelhante à calça de posicionamento, certo? E o legal é porque tem uma densidade melhor, né, mais firme, e dava para manter bem a postura da criança. Tá? Então, foi um recurso que funcionou legal, foi uma ideia que vem funcionando legal e que é possível de fazer em casa. Seguindo, né, com as nossas ideias também, é que a gente precisa também estar dando conta e observando, tá? Essa possibilidade de entregar ou de enviar mesmo por algum aplicativo de mensagem um material educativo. Por quê? Ou, né, estou pensando assim, se a gente pensa, será que eu vou conseguir manter uma regularidade de consultas, mesmo sendo por teleconsulta, primeiro, né, que eu vou conseguir orientar uma determinada postura, uma determinada atividade, que a gente pode pensar que imagens, né, podem ajudar esse cuidador a reproduzir aquela ideia de atendimento que a gente está tendo, certo? Muitas vezes aqui em casa eu não tenho bonecos, mas eu tenho ursos, então eu pegava meus ursos de pelúcia e tentava mostrar para esses familiares as posturas que eu estava querendo e a atividade, e como também manusear essa criança, tá? Mas, né, se você tem contato com essa família, pode ser uma forma interessante fazer um material educativo simples, não precisa ser, né, uma mega cartilha, não é isso. Mas, assim, bem objetivo, dando exemplo de materiais, de posturas, de atividades, de recursos, o que quer que seja, para ilustrar, para que esse cuidador tenha guardado e quando ele tiver dúvida, porque não é sempre que ele vai estar em contato com você, ele acessa lá e consegue reproduzir em casa também em outros momentos. Então, é uma forma, né, da gente seguir também com esse monitoramento. Outra questão é pensar, como eu falei para vocês, né, como demonstrar essa postura para a criança. E aí eu já falei um pouco, né? Eu também tentei ver o que eu tinha em casa. É uma coisa no presencial que você, né, tá com a criança, você mostra, você pede para o cuidador, para o familiar reproduzir, você corrige. Ok, mas assim a distância ficava um pouco difícil. Então, eu também tive que pensar em como demonstrar isso. Então, às vezes eu conseguia achar uma imagem legal que se aproximava do que eu queria, outras vezes não. Então, eu tentava, né, reproduzir, mostrar com os ursos que eu tinha em casa. Enfim, né, e aí, para cada familiar também funciona de uma forma diferente. É só nessa interação mesmo que vocês, né, que a gente descobre o que é que vai funcionar melhor para cada um. Isso não tem, assim, uma receita, não, mas é algo para a gente pensar também. E outra questão importante é orientar, né? Vou bater nessa tecla aqui. É importante orientar sobre a rotina, sempre. Então, mas assim, a gente escolheu que a ocupação vai ser a alimentação, aproveitar a figura aí do lado. Ótimo, né? Você vai focar, sim. Mas a rotina, né? Como adaptar, como melhorar também as outras ocupações. Se for possível fazer, faça, né? Porque, mais uma vez, a gente entende, né, o ser como ser ocupacional, a gente entende também as dificuldades que essa família passa.
nos cuidados com as crianças. Então, quanto mais a gente orientar, melhor, né? Alivia, ajuda até na sobrecarga que esse cuidador tem. Tá? Então, ideias de manejos, de adaptações, de adequações, de uma forma geral, é muito bem-vindo, é muito importante sempre, tá? E a gente pode pensar isso faz parte do nosso trabalho também, certo? Outras questões no uso de órteses, mais uma vez, né? Será que a criança tem, ainda está no tamanho adequado? Será que sabe usar? Quanto tempo usa? Tá? Então, essas orientações, elas precisam estar sempre sendo revistas, porque a hora ou outra um cuidador esquece um pouco como é que é esse manejo. E como eu falei para vocês, as orientações, principalmente, né, das atividades de vida diária, tá, são de extrema importância, ok? Mesmo que a gente foque numa determinada ocupação, nós vamos pensar na rotina, vamos pensar nas atividades de vida diária, entender, né, pensando nesse binômio, né, da criança com seu cuidador, e como facilitar esse dia a dia. Assim, é um trabalho importantíssimo que a gente precisa levar, como eu já falei, essa reflexão tanto para o nosso trabalho, tá, quanto também quando a gente vai discutir isso de uma forma mais ampliada, né, numa equipe muito profissional, por exemplo. E tão importante quanto é a gente reavaliar. Como assim, né? Quanto tempo que vai reavaliar? Bom, o parâmetro, vocês que vão estar estabelecendo, ok? Se essa meta que foi traçada, ela vai ser a curto, a médio, a longo prazo, isso vai depender, né, de você, enquanto terapeuta do familiar, quanto conseguiram conversar, dialogar nesse sentido. Existem alguns serviços que trabalham com prazos estabelecidos, que as reavaliações são feitas a cada 10 encontros, por exemplo, ou a cada 3 meses, 2 meses. Enfim, se você está num serviço que já trabalha com essa dinâmica, ótimo. Se não, mas tem que estabelecer um prazo, tá? Porque isso ajuda também a gente não se perder. E, de repente, olha, eu estou há quanto tempo nessa meta, quando vejo se passaram 6 meses, um ano, e, né, você se perdeu naquele planejamento. Então, vamos estabelecer prazos. E, importante, se puder, é utilizar as mesmas avaliações como parâmetro, principalmente se você utilizou uma avaliação padronizada. Nessa é ouro-chave, de uma forma quantitativa, né? Você pode também ver a evolução da criança, né? Ou se você está usando uma avaliação quantitativa, não importa, mas tenta usar a mesma para que você possa, inclusive, dar esse retorno para a família, que é importante também. Né? E para que dessa forma, como já está aí, ver também qual é a percepção que a família está tendo. Né? Porque, às vezes, já ouvi muito isso, também já passei por isso, os ganhos, eles são pouquinhos, entendeu? A gente consegue perceber e, às vezes, a família não. Né? Então, isso, né, tira um pouquinho aquele entusiasmo, né, de estar tá vendo aquela evolução tão esperada, etc. Mas aí a gente também pode ajudar com que esse familiar consiga observar esses pequenos ganhos, se forem, né, realmente pequenos, e também são válidos, né, e fazem parte desse processo também terapêutico, e que precisam ser, sim, né, considerados e comemorados, porque é o que a criança está conseguindo dar como retorno naquele momento, né? A gente precisa entender também a gravidade da lesão que a criança vai ter, né? E o que é que vai ser ganho considerando aquela gravidade da criança, tá? Então, não é necessariamente tão pequena aos nossos olhos, mas para a criança é um grande salto. E aí, a partir disso, modificar o plano conforme a demanda. Ah, reavaliei, houve evolução? Houve. Então, qual vai ser o passo seguinte? Não houve, eita, o que será que deu errado? Vamos repensar? Será que a gente vai precisar modificar alguma estratégia? Será que enfatizar algum aspecto? Revisar alguma orientação? Ver como é que está a rotina? Então, alguma coisa ali vai precisar ser reorganizada para garantir, né, que no próximo, né, no próximo prazo estipulado, a gente possa ver algum resultado desse planejamento. Tá? Então, como eu disse para vocês, algumas ideias do que, é que pode ser feito.
E aí, gente, como falei para vocês no começo, a gente trabalha em rede, tá? Então, também apresentar para vocês quais são as unidades de referência para diagnóstico, que quando a gente pensa, né, a nível estadual, a gente tem as nossas macro-regiões de saúde e temos serviços, sim, que são considerados referência para fazer esse diagnóstico da síndrome congênita por Zika vírus, tá? Então, eu estou aqui, né, mostrando para vocês alguns serviços que funcionam, tá? Que vocês, né, podem estar acessando. As unidades de referência para reabilitação. Então, se vocês observarem, a gente tem distribuído em todo o estado serviços que podem estar fazendo esse acompanhamento da criança e da família, tá? Muitas vezes as famílias ficam concentradas em Recife, mas até aí, colegas, né, conheçam, existem outros espaços que a gente pode estar referenciando também para facilitar, vamos lembrar de acesso, facilitar o acesso dessa família ao serviço, tá? Ajudar nessa rotina de deslocamento é importante, faz parte de um processo terapêutico de reabilitação também. Aqui, né, as outras GERES, então vocês vão ver, né, que chega até Sertão. E a gente, né, trouxe essas aulas para vocês com apoio, né, do Núcleo de Apoio às Famílias das Crianças com a Síndrome da Zika Congênita, tá bom? Existe esse núcleo que tem esse objetivo, né, na Secretaria Estadual de Saúde, que tem como objetivo coordenar, monitorar e apoiar as ações regionalizadas de busca ativa, diagnóstico, reabilitação e acompanhamento das crianças notificadas com a síndrome da Zika congênita e também suas famílias. Então, essa é a equipe, mostrando para vocês um pouco, né, a equipe, os contatos também, que dificuldades, né, de conseguir acessar alguns serviços, né, de saber como funciona, como direcionar, como encaminhar. Pode estar entrando em contato que o pessoal responde para vocês, para auxiliar naquela ideia, né? Estamos todos juntos por isso. Mais alguns contatos para vocês. E, em dúvida, né, eu digo, pode mandar um e-mail para mim, tá? Dúvida, aula, né, referências, materiais e também dúvidas nesses contatos que eu mostrei para vocês. Vocês podem também estar mandando um e-mail para mim, vou ter um prazer em responder e vou adorar também trocar experiências com vocês também, meus colegas e minhas colegas aí do outro lado, tá bom? Obrigada pela atenção e espero ajudar vocês bastante. Obrigada.